Olá pessoal, eu sou Erisvaldo Correia e sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Algoritmos Lógica Básica. Na aula de hoje, nós estamos começando a chegar na reta final do nosso curso. É um curso rápido, simples, apenas para trazer uma introdução sobre os principais conceitos da lógica de programação e como que funciona. Claro que isso vai depender muito da linguagem que você vai utilizar mais à frente. Existem linguagens que a forma de trabalhar com a lógica é um pouco diferente, mas o conceito e o princípio de atuação da sequência de código, de como que você deve pensar logicamente para construir um programa, é sempre o mesmo, certo? Então, se eu preciso construir um laço para, por exemplo, eu posso ter N maneiras diferentes de construir esse laço para resolver o meu problema. A lógica do laço vai continuar sendo sempre a mesma. Ele vai ter um valor de início, ele vai ter um valor de fim e ele vai ter um passo. Certo? Ou seja, como que esse laço vai se comportar? Ele vai seguir de um em um, então vai fazer 1, depois 2, depois 3, depois 4, ou esse laço vai saltar, por exemplo, de 2 em 2, por exemplo, 0, 2, 4, 6 e assim por diante. Então, independente de qual seja a linguagem de programação que você vai utilizar após o curso de algoritmos, a forma de pensar logicamente, ela sempre nos auxilia a conseguir trabalhar. Mas, pois bem, o que nós vamos fazer hoje? Hoje a gente já está aqui direto no VisualG, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre vetores. Mas o que é um vetor? Pois bem, vetor é uma espécie de uma variável. Só que diferente das variáveis que nós trabalhamos até o prezado momento, nós vamos trabalhar agora com uma variável que a gente chama de variável composta. Eu vou estar aqui direto no VisualG para conseguir explicar melhor, porque eu acho que se eu começasse pela parte teórica diretamente, que nem eu costumo fazer, talvez ficasse um pouco mais complicado. Então, vamos criar um programa aqui que ele reserve 4 notas de um aluno. Então, eu vou colocar aqui nota 1, nota 2, nota 3, a nota 4, certo? E nós vamos fazer também o seguinte, eu vou pegar essas variáveis, elas são do tipo inteiros, certo? E vou colocar uma variável med, certo? Do tipo real, para que nós possamos armazenar a média. Se vocês perceberam bem, quantas variáveis eu tenho nesse meu programa até agora? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 variáveis. São 4 variáveis do tipo inteiro, uma variável do tipo real, certo? Eu poderia escrever aqui da seguinte forma, eu poderia escrever assim, ó, passar uma mensagem padrão, escreva, eu vou colocar assim, digite uma nota. E aí eu leio a nota. Leia N1. Certo? Aí eu vou pegar esse mesmo comando, essa mesma sequência de comandos aqui e vou fazer o seguinte, vou colar ela aqui mais 3 vezes, apenas para adiantar o processo. Vou colocar aqui leia N2, depois leia N3, depois leia N4. Ao final aqui a gente vai escrever aqui que a média vai receber a soma da N1 mais N2 mais N3 mais N4, tudo isso dividido por 4, porque a gente sabe que são 4 notas. E aí ao final eu escrevo aqui, escreva a média do aluno foi, certo? E aí a gente coloca aqui med, fecha o nosso parênteses. E aí se eu mandar executar, até aqui não tem nenhuma novidade, nenhum conceito novo. É do jeito que vocês conheceram até agora. Vamos colocar aqui, por exemplo, 5, colocar uma nota 7, vou colocar um 8, vou colocar agora um 9 aqui, ó. Então a gente tem aí que a média do aluno foi 7,25. Até aqui, nenhuma novidade.
Claro que nas aulas que a gente fez recentemente, a gente já aprendeu que a gente pode começar a dinamizar o nosso código. Se vocês prestarem bem atenção, desde o começo das nossas aulas até agora, o que nós temos feito é modificar as nossas estruturas de trabalho que de uma certa forma facilitem a nossa vida. E isso é muito importante. Eu preciso conhecer o princípio básico. Eu preciso conhecer como que a lógica funciona lá na memória do computador, como que o processador do computador ele vai interpretar o passo a passo de cada comando. Mas, por exemplo, eu não precisava aqui, nesse caso, ficar lendo o tempo inteiro, como que eu posso dizer, escrevendo várias vezes aqui o mesmo comando. Eu poderia colocar isso aqui dentro de um laço para, eu poderia colocar dentro de um laço enquanto, certo? Por quê? Porque aí eu vou dinamizar o meu código. Eu vou, em vez de escrever essas 4 linhas, eu vou escrever apenas 2, mais 2 aqui, para poder ficar repetindo quantas vezes eu precisar. Então, por exemplo, aqui eu escrevi aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 8 linhas, porque eu estou recebendo 4 notas. Se eu tivesse que receber 8 notas, eu ia escrever 16 linhas. Agora, se eu coloco ele dentro de um laço, eu já estou melhorando o meu código de forma que eu consigo colocar um laço para repetir quantas vezes eu precisar. Então, dentro desse laço, eu só colocaria 2 linhas de código e isso faz com que a gente consiga trabalhar melhor o nosso conceito de dinamizar o nosso código, certo? E tem como a gente dinamizar mais ainda, não só a parte do nosso código, mas também a parte de processamento. Perceba que eu estou criando muitas variáveis aqui para armazenar essas notas. Mas eu posso, por exemplo, utilizar um vetor. O que é um vetor? Um vetor, eu vou colocar aqui entre colchetes, certo? Imagine o seguinte, imagine uma lista de compras. Você tem que comprar pão, você tem que comprar açúcar, você tem que comprar café, você tem que comprar leite, você tem que comprar ovos e você tem que comprar, sei lá, sal. Essa é a nossa lista de compras. Perceba que eu estou armazenando aqui dentro desses colchetes vários itens. Então eu estou criando uma espécie de uma lista. Um vetor nada mais é do que uma lista. E quando eu falei que nós vamos trabalhar com uma variável composta, é exatamente isso. Nós iremos trabalhar com uma variável que é capaz de armazenar diversos valores. Por quê? Lembra que nós aprendemos que uma variável, quando a gente cria, ela é um espaço na memória do nosso computador que serve para quê? Para guardar uma informação determinada por nós programadores ou determinada pelo usuário a partir de uma leitura. Por exemplo, aqui as variáveis estão iniciadas vazias e o usuário está inicializando a variável. Ele está colocando aqui, por exemplo, o valor que tem que ser passado para a variável, para ser usada ao longo da execução do programa. Mas eu poderia dizer, por exemplo, que a variável N1 começa com 5, deixando sempre um padrão. Ou, por exemplo, assim, em vez de eu colocar esse 4 aqui fora, eu poderia colocar uma variável chamada divisor do tipo inteiro, determinar que o valor dele é 4, porque sempre vou receber 4 notas, e em vez de passar aqui um número explícito, eu coloco aqui a variável. Então seria N1 mais N2 mais N3 mais N4 dividido pelo divisor, certo? Então perceba que aqui a gente pode começar a trabalhar cada uma das variáveis sempre de uma forma única. E se eu modificar o valor, se eu, por exemplo, eu tenho lá o 10 na minha variável, e eu colocar aqui o 10, e eu pedir para ler novamente a variável, e a pessoa digitar dessa vez 15, a minha variável deixou de valer 10, ela passou a valer 15. Então, uma coisa é eu pegar e somar um valor ao valor que já tem na variável, outra coisa é eu atribuir um novo valor. Mas ela sempre vai conter apenas uma referência de valor e ela é sempre mutável, ou seja, eu sempre posso modificá-la.
Uma lista também é mutável, eu posso modificar os valores que estão na lista. Porém, por exemplo, eu posso vir aqui onde está o açúcar e trocar onde está o açúcar para receber, por exemplo, sei lá, milho. Posso trocar o valor que tem numa lista. Porém, perceba que da forma que eu tenho aqui, eu estou conseguindo colocar mais valores no mesmo lugar. E o vetor é justamente isso. Vocês vão entender melhor da seguinte forma. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou tirar essas linhas de código aqui. E agora eu vou criar um novo código aqui, ó. Eu vou colocar assim. Eu vou colocar uma variável notas. Vou dar 2 pontos. Ela vai ser do tipo vetor. Só que para declarar um vetor, a gente tem algumas regras. Eu não coloco apenas vetor. O vetor, eu utilizo ele através dos colchetes. Por isso que eu mostrei já com colchetes. Eu tenho que mostrar para vocês, eu tenho que dizer para o computador qual é o tamanho do meu vetor. Então, o meu vetor, ele vai começar na posição 1, aí eu ponho 2 pontos. Não são 3, 4, 5 pontos. Eu tenho que colocar exatamente 2 pontos. É assim que a gente declara o vetor aqui no Visualg, certo? Em linguagem de programação, a forma de você construir um vetor, a forma de você declarar um vetor é um pouco diferente. Mas aí você tem que se atentar à regra de como é a sintaxe da linguagem de programação que você vai utilizar. Isso pode variar de linguagem para linguagem. Se você estiver usando C, se você estiver usando Java, se você estiver usando C++, se você estiver usando Python, independente da linguagem, cada uma pode ter uma forma diferente de declarar. Mas aqui, para declarar um vetor, a gente faz assim. Eu dou o nome da minha variável, que vai ser do tipo vetor. Eu vou abrir colchetes. Eu coloco o valor da minha primeira posição. Normalmente a gente coloca 0 ou 1. Eu prefiro trabalhar aqui com um 1. Mas depois eu explico no próximo vídeo por que muitas pessoas já começam a trabalhar com o valor 0. Mas hoje, para facilitar, eu vou colocar 1, certo? Aí a gente coloca 2 pontos e você coloca o tamanho do seu vetor. Então, por exemplo, no caso aqui, a gente precisa armazenar 4 notas. Então, o que eu vou fazer é colocar 1, 2 pontos, 4 dentro de colchetes. E eu tenho que dizer qual é o tipo de dado que eu vou armazenar dentro do meu vetor. Eu vou armazenar um vetor de inteiros, vou armazenar um vetor de valores reais, vai ser um vetor que vai receber valores de caracteres. No nosso caso aqui, eu vou colocar que ele é de inteiros, certo? Então eu tenho um vetor com 4 posições de inteiro. O que seriam essas posições? Eu vou colocar aqui embaixo, depois do algoritmo, do fim algoritmo, eu vou colocar o seguinte. Abri o colchetes. Então, eu tenho lá a minha primeira posição. Vamos imaginar aqui uma vírgula para separar os nossos valores. Eu tenho uma segunda posição, uma terceira posição e uma quarta posição. Cada uma dessas posições, ela vai poder armazenar um valor. Então, nesse caso, o que está acontecendo? O que eu estou dizendo para o meu algoritmo? Que em cada posição que eu criei dentro dessa lista, pode receber um valor. Eu não preciso ficar especificando aqui todos os valores. Basta que eu coloque o valor inicial e o valor final, dizendo a extensão do meu vetor. E o próprio Visualg sabe que isso significa que ele tem que ter um vetor aqui com 4 posições. Aí, por exemplo, na primeira posição, vamos colocar agora aqui na minha linha de baixo. Na primeira posição, eu vou colocar as notas que a gente colocou aqui, ó. Eu vou colocar lá o valor 5. Depois, eu posso armazenar o valor 7, que a gente tinha armazenado. Eu posso armazenar o valor 8 e posso também armazenar o valor 9, que são os valores que a gente usou nessa primeira execução. Então, perceba que essa linha aqui de cima é mostrando as posições dos meus elementos dentro do vetor. Essa linha aqui de baixo, eu estou mostrando quais os valores que eu posso armazenar.
Se fosse, por exemplo, um vetor de caracteres, aqui teria que ser letras. Por exemplo, a letra A, ou, por exemplo, a palavra Pedro, a palavra joia, independente, certo? Mas no caso, não, essa aqui eu vou colocar inclusive como comentário. Perceba que essa linha verde aqui que eu comentei, ela é a posição dos elementos, ou seja, dos valores dentro do meu vetor, ou seja, dentro da minha lista. E aqui embaixo eu tenho os meus elementos propriamente ditos. E por que a gente tem que saber essas posições? Porque a gente tem que, como é uma variável que vai receber todos os valores no mesmo lugar, eu preciso saber a posição desses elementos para que eu possa, caso queira saber um valor em específico, conseguir buscar esse valor. Como que eu poderia montar isso aqui agora para executar essa mesma sequência aqui? Eu poderia fazer dessa forma. Vou comentar aqui para não criar erro no meu código, certo? Vamos lá. Eu vou pegar aqui, da mesma forma que está aqui, onde está o N1, eu vou guardar o meu valor na variável vetor, ou seja, na variável notas. E como que eu identifico a posição onde eu quero guardar? Ah, eu quero guardar na primeira posição, quero guardar na segunda, na terceira ou na quarta. Eu coloco entre colchetes o valor da posição. Por isso que a gente determinou aqui entender a questão das posições e questão de elementos. Eu posso ter um vetor de inteiros onde o primeiro elemento tem o valor 100, não tem problema nenhum. Assim como eu posso ter um vetor que o valor 5 também tem um elemento de valor 5. Então a posição 5 do meu vetor, aqui a gente só tem 4, mas imagine que eu tenho um vetor de 10 posições. Aí eu vou ter que na posição 5 do meu vetor, o meu elemento de valor, ele também é o número 5. O que eu não posso confundir é elementos com posição. Eu só tenho que ter isso claro na mente. Então aqui eu vou declarar a posição do meu vetor. Então eu estou começando o meu vetor agora. Então eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui, ó, 1. Certo? Então eu vou colocar o meu vetor na posição 1. Vai receber a nota. Aqui onde está N2, eu vou passar notas na posição 2. Aonde está N3, eu vou passar notas na posição 3. E aonde está N4, eu vou passar notas na posição 4. Desse jeito. E aí aqui eu faço exatamente a mesma coisa. Vou copiar aqui notas e troco aqui na minha somatória das variáveis. Vou aqui trocar aqui. Então, vou trocar aqui para 2, aqui para 3 e aqui para 4, certo? Percebam que eu não estou utilizando mais aqui as variáveis N1, N2, N3 e N4. Então eu posso removê-las aqui do meu programa. Estou deixando apenas a variável média e uma variável do tipo vetor que recebe 4 posições. Os valores que a gente utilizou foram 5, 7, 8 e 9 e eles retornaram para a gente uma média 7,25. Se eu mandar executar o nosso programa, perceba uma coisa. Eu quero que vocês olhem aqui na área de inspeção de variáveis. Verifiquem que eu criei a variável média, ela está aqui, ela é do tipo real e está zerada. E eu criei apenas uma variável do tipo notas. Eu tenho apenas uma declaração notas, só que ela é do tipo vetor e tem 4 posições. E ela tem dentro dela posições para receber valores inteiros. Se vocês olharem aqui no escopo de variáveis, eu tenho aqui, ó, notas aparecendo 4 vezes. E dentro de colchetes, como a gente já tinha comentado, ele vai colocar uma referência das posições. Então tá aqui, ó, notas 1, notas 2, notas 3, notas 4, cada uma dessas posições recebendo um tipo de dado inteiro. Então perceba que os valores nas posições da minha variável vetor vão ser armazenados como tipo inteiro. Mas a minha variável, num contexto geral,
ela é do tipo vetor, ou seja, uma espécie de uma lista que eu posso colocar quantas posições eu desejar. Então, mesmo tendo declarado apenas uma vez, o VisualG já interpretou junto com o computador aqui e já criou todos os espaços do meu vetor, indo aqui de 1 até 4, certo? Então, por isso que aqui, na hora que eu vou ler as posições, eu coloquei o nome da minha variável e passei entre colchetes, porque é assim que o computador identifica as posições de um vetor. Ele vai colocar o nome do vetor e, para identificar a posição do elemento lá no vetor, ele usa o símbolo matemático dos colchetes e coloca dentro um número que referencia o índice dessa posição, certo? Eu vou utilizar os mesmos valores aqui, 5. Perceba que ele enviou o 5 para dentro do meu vetor. As outras posições continuam zeradas. Onde que está esse 5? Ele está aqui, ó, nesse esquema que eu desenhei aqui para vocês. O 5 está na primeira posição. Vou colocar agora o 7, dei Enter, ele foi para a segunda posição. Vou colocar o 8 e vou colocar o 9. Perceba que, ao final, eu vou obter o mesmo resultado. A média do aluno foi 7,25. Então, é assim que funciona um vetor. Ou seja, eu consigo armazenar diversas informações, certo? E essas informações estão todas numa mesma variável, que estão com o mesmo tipo de valor, porém eu estou economizando espaço de memória no meu computador de uma certa forma, porque a gente sabe que ele vai criar um alocamento maior no meu computador, certo? Quando eu criava uma variável simples, ele criava um espaço na memória, só que ele não ia colocar elas sequenciais. Se eu quisesse buscar essas variáveis, eu poderia demandar de um processo de busca das variáveis no meu computador de uma forma mais demorada. Quando você cria um vetor, você está criando todos os espaços alocados onde você vai guardar a sua variável, que no caso seria do tipo vetor, dentro dela. E lá eu trabalho com todos os meus valores, certo? Então perceba que aqui trabalhar com vetor é muito mais fácil. Você pode estar até pensando, não fez muita diferença. Por quê? Porque no caso você colocou aqui um vetor de 4 posições, você substituiu apenas 4 variáveis. Mas vamos pensar que eu tivesse um vetor de 30 posições. Eu vou declarar um vetor notas indo de 1 a 4, de 1 a 30, e ele vai criar para mim as 30 posições. Agora, se eu tiver que declarar essas variáveis individualmente, eu tenho que declarar uma por uma variável após a outra, até completar todas as variáveis necessárias. E aqui a gente ainda pode simplificar mais ainda o nosso programa. Como? Podemos fazer uso da instrução para, que a gente utilizou nas últimas 2 aulas. Vamos ver como que fica isso utilizando a instrução para. Eu vou colocar aqui para baixo e eu vou colocar assim. Para. Aí eu preciso de um contador aqui. Então eu vou colocar aqui um contador, cont, do tipo inteiro. Eu vou colocar para contador recebe 1 até 4, faça. Ou seja, eu estou dizendo que o meu contador vai iniciar em 1 e vai até o valor 4, certo? Se você entendeu a lógica do para na última aula, eu acho que você já está entendendo o que eu vou fazer aqui. Vamos colocar o seguinte, vamos colocar já aqui o fim para, e aqui dentro do para eu vou colocar o seguinte, escreva, digite uma nota, e agora eu vou ler a nota. E aí você deve se perguntar, mas como que eu vou guardar essas notas 4 vezes lá dentro do vetor? Eu simplesmente faço o seguinte, coloco notas, e dentro dos meus colchetes, ou seja, dentro da posição
do meu vetor, eu posso, nesse caso, identificar também uma variável que possa me referenciar a posição. No caso aqui, qual a variável que está recebendo valores que vão ser modificados? A contadora. Na primeira passagem do loop para, ou seja, do laço para, contador está valendo 1, exatamente a primeira posição do meu vetor. Na segunda passagem, contador vai estar valendo 2, exatamente a segunda posição do meu vetor. E assim por diante até o final. Então basta eu colocar aqui, leia notas na posição do contador. Fecho os meus colchetes, finalizando a posição do meu vetor. Fecho aqui e eu posso excluir todo esse código aqui. Você deve estar se perguntando, mas você tinha 8 linhas de código e agora você só reduziu para 4. Mas lembra que lá no começo eu falei que aqui tenho 4 posições, eu escrevi 8 linhas. Eu reduzi para 4. E se fossem 10 notas? São 2 linhas para cada escrita de mensagem padrão para o meu usuário e leitura. Então, no caso, 10 notas eu teria que ler. Se eu não colocar dentro do meu laço, eu teria que escrever isso aqui 20 vezes. Agora que está no laço, independente de quantas notas eu precise ler, eu vou conseguir ler aqui apenas nessas 4 linhas. Porque se eu precisasse ler 10 vezes, bastava eu trocar esse 4 pelo número 10. E o laço seria executado 10 vezes. E toda vez que o laço fosse executado, a variável contadora estaria valendo um novo valor. E aqui, a posição do índice do meu vetor de notas estaria recebendo esse mesmo valor do contador para identificar exatamente a posição correta que a pessoa estaria guardando a informação no vetor. Vamos ver isso aqui em execução? Vou colocar aqui para executar. Olha lá, digite uma nota. Vou colocar os mesmos valores. 5. Perceba que ele pediu novamente. 7. E aqui, se vocês prestarem atenção no inspetor de variáveis, vocês vão ver que cada uma dos valores está sendo armazenada nas posições corretas do meu vetor. Aqui eu tenho a variável contadora do meu laço, que no momento está valendo o valor 3, está pedindo o terceiro valor. Então, no caso, como essa variável está valendo 3, aqui a posição do meu vetor vai fazer com que o valor que eu digite agora seja armazenado na posição 3 do meu vetor. Então, coloco aqui o 8, o 9 e tem lá o mesmo resultado. Percebeu como é mais fácil trabalhar utilizando as estruturas de repetição para poupar linhas de código? E percebe como as variáveis compostas do tipo vetor facilitam muito o nosso tempo de processamento? Eu vou ficando por aqui. Na próxima aula nós vamos falar mais um pouco sobre vetor. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Dúvidas? Deixem nos comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreve para não perder nenhuma novidade. Ativa o sininho para receber todas as notificações. Deixa seu like e compartilha com os amigos. Até a nossa próxima aula. Bons estudos. Um forte abraço.